Veja bem o que ela faz diante do fogo. Deus, para mim, Deus não existe. Olha aí, ó. Um homem de 46 anos de idade que viralizou nas últimas 24 horas um vídeo em que o mesmo apareceu queimando uma Bíblia Sagrada. Esse vídeo repercutiu em todas as redes sociais da região. Hoje, pela manhã, ele foi localizado sem vida no interior de sua residência, exatamente aqui neste local. Meus irmãos, o que esse sujeito fez ao colocar fogo na santa e imutável palavra de Deus, a Bíblia, não é só uma ofensa, é uma provocação direta ao trono do Altíssimo. É cuspir no sagrado e debochar do autor da vida como se nada fosse acontecer. Mas o que ninguém ali esperava, nem ele, nem quem filmava rindo por trás da câmera, é que o céu não assiste blasfêmia de braço cruzado. Está escrito, e não é metáfora, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, versículo 7. Não tem exceção para essa sentença. Não importa a placa de igreja, o título no peito ou religião no papel. Se plantou escárnio, vai colher juízo. Isso vale para o crente, para o ateu, para o zombador, para o espírita, para o católico, para o devoto, a tradição, até para o evangélico que acha que Deus é só amor e nunca é fogo consumidor. O que esse homem fez e colheu depois desse ato, você vai ver nessas imagens a seguir, tá? Não foi acaso, foi a resposta de Deus. Porque a Bíblia não é um panfleto político para rasgar e jogar no lixo. Quem tenta afrontá-la, corta-se a si mesmo. Então assiste esse vídeo até o fim e reflete. Se zombar da palavra de Deus gera isso. Imagina viver contra ela todos os dias da tua vida. É sagrada, diz que é sagrada. Veja bem o que ela faz diante do fogo. Ó. Ela queima diante do fogo. Deus, para mim, Deus não existe. Isso aqui é só um jeito de escravizar pessoas, de manipular. Olha aí, ó. Para você que ainda não acordou ainda, tá na hora de acordar. Ó. Olha o que a coisa sagrada faz diante do fogo. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Presta atenção. Ó. Tá na hora de acordar. Deus não existe. O que esse sujeito fez diante das câmeras é mais do que uma provocação, é um ataque lançado contra o céu. Ele pega a Bíblia, acende o isqueiro e com deboche, né, pergunta: cadê o poder desse livro? Porque não acontece nada, tô queimando e não acontece nada, não é sagrado? Isso aqui é só papel. Enquanto o fogo consome as páginas daquilo que muitos deram a vida para preservar, ele ainda diz que a Bíblia foi criada para manipular as pessoas ignorantes. Isso aí não é um simples escárnio, é uma declaração de guerra contra a santidade de Deus. E pior que esse homem era natural de Tianguá, no Ceará, tinha 47 anos e não fez isso só por impulso, não. Ele era um conhecido odiador da fé cristã e zombava da igreja, ria dos crentes, tratava quem serve a Deus como gente alienada, sem futuro. É um tipo de sujeito que carrega no peito o orgulho de cuspir no altar e se achar livre. Mas como já está escrito em Gálatas, né? De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também colherá. Não é praga, é a justiça de Deus, não é vingança, é a retribuição divina. O solo que se planta escárnio, mais cedo ou mais tarde, vai florescer a colheita do juízo. E não pensem que eu falo isso aqui alegre com essa tragédia. Pelo contrário, o desejo do meu coração era vê-lo transformado, pregando e ganhando almas para o reino, vivendo da glória de Deus. Mas o problema é quando o coração endurece a tal ponto que o próprio Espírito Santo é rejeitado, insultado e silenciado. Porque quem blasfema contra o Espírito já não escuta mais o Espírito. E se não há mais a voz de arrependimento dentro de si, não há mais conversão por fora. É por isso que Jesus é claro em dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Não é porque Deus não quer perdoar, mas porque quem desce a esse nível não quer mais ser alcançado e perdoado, fecha as portas, vira as costas e ri da única chance que tem de salvação. Então, antes de aplaudir quem brinca com a Bíblia Sagrada e relativiza esse tipo de afronta como liberdade de expressão, pense bem. Tem fogo que queima papel, mas tem fogo que vai queimar o ser humano no último dia.
Jesus deixou claro que o papel do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando um sujeito desses tranca o coração por dentro, fecha com cadeado e joga fora a chave, não há arrependimento. Porque Deus não força entrada em porta trancada. Deus, ele é muito educado. Deus não invade o coração de ninguém. Ele bate, se a pessoa abrir a porta, ele entra. E aí, meus irmãos, a coisa chega num ponto tão insano, tão sujo, que o indivíduo comete 2 absurdos de uma só vez. Rouba uma Bíblia e ainda queima a Bíblia que roubou, filmando tudo isso com orgulho para jogar na internet, como se quem queimar uma Bíblia merecesse um troféu. É isso mesmo, ele furtou a Bíblia que poderia ter salvado a vida dele, só para jogar fogo nela como se estivesse zombando de Deus. E o que ninguém esperava é o que você vai ver a seguir. É o que aconteceu com ele. Logo no dia seguinte aconteceu algo terrível, porque o Altíssimo, ele é longânimo e misericordioso, mas não é trouxa de ninguém. Está escrito: o que despreza a palavra perecerá, Provérbios 13, versículo 13. Então assista a esse vídeo que eu vou colocar aqui, assista com atenção, entenda de uma vez por todas que brincar com o que é santo pode render curtida na internet, mas rende também prestação de contas diante do trono do Eterno. Estamos no bairro do Aeroporto, na cidade de Tianguá, em mais uma ocorrência de homicídio à bala. Um homem de 46 anos de idade que viralizou nas últimas 24 horas um vídeo em que o mesmo apareceu queimando uma Bíblia Sagrada. Esse vídeo repercutiu em todas as redes sociais da região. Hoje, pela manhã, ele foi localizado sem vida no interior de sua residência, exatamente aqui neste local. Todas as informações agora na TV Ibiapaba. Todo mundo acompanhou nas últimas 24 horas o vídeo em que um homem apareceu queimando, colocando fogo em uma Bíblia Sagrada. Pois é, hoje pela manhã ele foi encontrado sem vida no interior de sua residência, exatamente aqui neste ponto, onde ele morava, inclusive, segundo a polícia, sozinho. Hoje pela manhã, populares acionaram aí a polícia militar, que quando chegou aí no local, encontrou o corpo dele caído ao solo e com várias perfurações a bala. Ainda não tem detalhes como aconteceu o crime, não tem informação de quem seriam os suspeitos e também não há uma informação concreta, precisa, se o crime, se a morte dele tem de fato uma relação com o vídeo divulgado amplamente nas redes sociais no dia de ontem. A polícia suspeita que seja uma retaliação, em decorrência desse vídeo, mas vai ser feita toda uma investigação, uma averiguação aí nas informações, inclusive por parte da Polícia Civil, que está aqui no local fazendo já os primeiros levantamentos. Em instantes chegará aí as equipes da perícia forense para fazer o trabalho pericial no interior da residência e também o rabecão, que levará o corpo para o núcleo da PFOS IML na cidade de Sobral. O nome dele é Antônio Rocha de Souza, de 46 anos de idade. Antônio Rocha de Souza, 46 anos de idade. E você pode até ficar pensando aí, Mas, irmão Carlos Reinar, tu acha mesmo que foi Deus quem mandou alguém dar fim nesse homem? Deixa eu só te explicar uma coisa com clareza aqui, sem firula, sem passar pano. Não é que Deus precisa mandar alguém acabar com ninguém. É que quando o sujeito escarnece da santidade de Deus, ele mesmo arrebenta o muro da proteção e abre as portas da casa para o diabo entrar. Aí o diabo entra, senta na sala e ainda vira dono com chave e tudo. Quando alguém vira as costas para a luz, não precisa Deus pesar a mão. O que acontece é que a pessoa abraça voluntariamente as trevas e com isso vem junto a desgraça e o colapso e o juízo. Não é Deus que mata, é o pecado que gera a morte. Está em Tiago 1,15. É a zombaria que dá autorização para o diabo tocar, agir e destruir. A Bíblia é clara: aquele que se afasta do Senhor terá os seus caminhos cercados de espinhos. Oséias 2, versículo 6. Ou seja, quem larga a verdade vai tropeçar no engano. E aí não adianta depois culpar a Deus, porque a legalidade foi dada de graça e o preço da rebeldia é sempre mais caro do que o riso que ela oferece. E para quem ainda não sabe da podridão completa, meus irmãos, tem vários relatos circulando na internet de gente que conviveu com esse camarada, dizendo que ele vivia declarando ódio aos crentes e dizia com todas as letras que crente bom era crente morto com bala na testa. Sim, essa era a mentalidade desse cara. Chamava os servos de Deus de ignorantes, fanáticos, gente sem valor, e não parava por aí. Ameaçava, zombava, debochava e dizia que se cruzasse com um crente, ele nem sabia o que era capaz de fazer. Ou seja, um sujeito completamente entregue ao domínio de Satanás. Ele não era apenas influenciado, mas já era dominado pelo espírito da rebeldia e da blasfêmia. E a coisa atinge o cúmulo quando, durante a queima da Bíblia, ele declara em tom sarcástico
isso aqui pega fogo, isso aqui não é nada, isso aqui é um lixo. Meus irmãos, você consegue entender o nível da abominação? Isso não é só um ato de escárnio, é um grito de guerra contra o céu. E quem se levanta contra o trono de Deus, cedo ou mais tarde acaba soterrado pelo próprio orgulho. Porque está escrito, a soberba precede a ruína e o espírito altivo vem antes da queda. A queda não foi surpresa, foi só a colheita do que ele mesmo plantou com as suas próprias mãos e palavras. Agora, tudo aquilo que ele escarneceu, zombou e fez piada, agora ele já sabe que é real. Porque tem gente, meu irmão, que só vai acordar na hora em que os olhos abrirem na eternidade, encarando o justo juiz, sem chance de apelação. Essa é a dura verdade que ninguém quer ouvir. O sujeito pode zombar da igreja, cuspir na Bíblia, queimar a Bíblia, xingar crente, roubar, fazer teatro com o nome de Deus, mas uma hora a conta chega. E quando chega, não vem parcelada, ela vem pesada e sem aviso e com juros eternos. Esse homem talvez ele tenha recebido a oportunidade que muitos não tiveram. Talvez alguém já tenha pregado a palavra para ele, talvez ele já tenha ouvido hinos, assistido cultos, mas preferiu rir, debochar, filmar, afrontar e achar que Deus é uma lenda. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Essa palavra é forte. Isso aqui não é frase de efeito, é um decreto celestial. Você pode brincar com política, com futebol, até com alguma religião, mas não brinque com Deus. Porque quando Deus responde, ele não manda recado com poesia, ele responde com justiça. Então eu te digo com seriedade, como quem ama a verdade, ainda dá tempo de recuar do abismo, mas quem insiste em zombar do que é sagrado, prepare o espírito, porque a queda não demora. Você pode plantar tudo de ruim na tua vida, escárnio, incredulidade, rebeldia, desobediência, mas a colheita é obrigatória. Mesmo que você chore depois querendo fugir, a lei da semeadura é livre, mas a colheita é inegociável. Plantou afronta, vai colher ruína. Plantou irreverência, vai colher consequências.